ar Telescópio de número 107. Estamos juntos pela 107ª vez. E hoje aqui no primeiro programa de 2021. Estou com ele, meu companheiro de aventuras de todas as horas, Rodrigo Quintan. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Hernani. Muito bom. Chegamos aqui, né? Cruzamos a linha da virada de 2020 para 2021 e eu espero que... Meio parecendo o Rock Balboa, assim, depois da luta, quase mas chegamos. Subimos as escadarias lá na Filadélfia. Estamos aí, é isso aí, vamos embora. E também ele, o pastor que você respeita de Guarulhos, entre vários outros, né? Um abraço para toda a comunidade pastora de Guarulhos, mas entre eles, Lucas Vieira. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Nani. Chegamos e cheio de esperança, expectativa. Não sei se expectativa, né? Mas cheio de esperança para esse novo ano aí. Muito bom. Expectativas, mesmo ruins, são expectativas, né? A gente não pode... Exatamente. Eu prefiro ficar com as esperanças. E também recebendo pela primeira vez neste humilde telescópio, a gente recebe com muita alegria o pastor, historiador, teólogo, maratonista em menos de... Qual que é o seu recorde? Vai contar pra gente em primeira mão qual é o recorde da maratona? Estamos recebendo Ziel Machado. Muito obrigado, Ziel, por ter aceitado o convite e estar conosco aqui nesse primeiro programa de 2021. Olha, gente, muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos que nos ouvem, vêm. Pois é, esse negócio da maratona é interessante, porque a maratona mais difícil foi onde eu fiz o melhor tempo, que foi a Maratona de Madrid, que é muito, muito difícil. 4 horas e 30 foi um bom tempo para um coroa correr a Maratona de Madrid. Pensei que tinha feito o caminho de Santiago de Compostela lá. Eu fiz de carro esse percurso. esse demora um pouco mais, né? Se for isso. Eu não tinha muito tempo para ficar na Espanha, passei de carro, mas rapidinho. Legal, viu? Obrigado, viu, Zé, por estar com a gente. Você é um daqueles nomes... Aqui a gente estava antes na expectativa, o Ziel é um daqueles caras que a gente cita sempre. É muito bom ter você com a gente. É um dos Vingadores do nosso meio. Né? Um dos Avengers, Muito bom. E eu vou, para introduzir, ler a Bíblia. Veja só, diferente, hein? Hoje eu vou ler a Bíblia para a gente introduzir o nosso assunto do dia. Ano novo, vida nova. 2020 te fez encontrar Jesus e você já tá... Ele me pegou no colo e falou: meu filho, se não é pelo amor, vai pela dor. Vem aqui. O Salmo 42 diz assim: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, perto do monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção, e a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém. Salmo 42. Depois de um ano que, se você não pôs um pezinho no desespero, você não experimentou 2020 por completo, depois de um ano tão difícil, a gente entra nesse ano de 2021 conversando sobre... quais são as nossas esperanças, as expectativas, depois de um ano complicado para a maioria de nós, como a gente pode fazer de 2021 de fato um ano novo e um ano melhor. E eu quero convidar o Ziel para começar esse papo, falando sobre como ele, agora passado 2020, olhando para o ano passado, qual é o balanço que ele faz, para que a gente, a partir desse balanço, possa começar a conversar sobre a construção de um ano de fato novo.
Que maravilha, que maravilha. Esse salmo é muito bonito, é um salmo que eu cantei muito na minha adolescência. A gente cantava uns corinhos na igreja, no culto jovem da igreja lá em Batista de Caraí, a gente cantava esse Salmo 42 com muita frequência. Claro que depois, com o passar dos anos, a minha forma de ver esse salmo é muito diferente da forma como eu vinha quando eu tinha 19, 20 anos. Já conheço mais dores do que conhecia naquela época, então o salmo tem um sabor diferente, embora tenha a mesma esperança que tinha naquela época, né? Mas o ano de 2020 foi um ano que surpreendeu a todos, né? Um ano que foi um quebra de paradigma, um ano que colocou nações poderosas de joelho, colocou pobres de joelho, um ano que botou todo mundo de joelho. Como é que nações que têm um armamento para destruir o universo 3 vezes, ou pelo menos o planeta Terra 3 vezes ou mais, não conseguiram lidar bem com um ser que é destruído com água e sabão, com álcool. Quer dizer, a gente teve uma nova perspectiva da vida, né? Então, eu acho que o grande perigo para esse ano que inicia é a gente tentar retomar uma coisa que não estava dando certo, que a pandemia revelou. Ou de tentar desconsiderar a dor desse período do ano passado e tentar retomar a coisa numa velocidade que não respeite os processos, né? Uma retomada é sempre mais lenta. Quem corre sabe disso. Quando você corre, faz exercício, para de correr por alguma razão e perde o condicionamento, a retomada é muito humilde. Você tem que voltar a andar novamente, devagarzinho, e a vantagem de ser mais lenta, a retomada, é que nos permite reconsiderar os nossos caminhos. Então, a velocidade às vezes nos atrapalha. Então, a retomada vai permitir a gente fazer a coisa numa velocidade mais lenta, com mais critério, com mais consideração. E até porque eu acho que a retomada não significa voltar ao nosso modo anterior de viver. O antigo normal não serviu. Então, o novo normal tem que ser construído, vai exigir novas categorias, novos insights, novos valores, porque o que nós vivemos anteriormente é resultado de um caminho louco que a gente estava fazendo. Então, todos os sentidos, em termos de vida social, vida espiritual, vida religiosa, institucional, vida relacional como sociedade, tudo isso vai ter que ser revisto, seriamente revisto, para a gente conseguir aprender do que passou e construir alguma coisa diferente, né? Desafio grande. Eu acho que é uma boa forma de pensar, né? De ver tudo isso pelo qual a gente está colocando tão no pretérito como se tivesse acabado, né? Todas essas situações de pandemia e tal, a gente vislumbra uma melhora, né, na esperança também, mas que a gente ainda vive, a gente ainda está no meio desse furacão, a gente nem sabe em que ponto, né? A gente não tem um distanciamento suficiente para saber a que ponto a gente passou ou a que ponto a gente só está no começo das dores, né? Mas, de fato, essas dores podem ser, sim, grandes professores, né? Geralmente são. Nas corridas, por exemplo, tem alguns atletas que têm o hábito de tomar Advil, porque começa a sentir dor, e a dor começa a comunicar algo que o corredor não quer ouvir. E o perigo é que alguns tomam remédio para poder não ouvir a dor, mas a dor ela é uma parceira, ela vai te indicando coisas. Se você desconsiderar a dor, você pode colocar o seu corpo em risco seríssimo, né? Então, a gente tem que aprender a dialogar com ela. Eu costumo dizer que na maratona, no final da corrida, sempre a dor e a alegria se reconciliam, porque é inevitável. A gente, quando está correndo, chega um momento da corrida que a gente diz assim: quem foi o maluco que me colocou nisso? Aí você descobre que foi você. Depois você diz assim: eu nunca mais entro nisso. Mas quando isso aí é por volta do 3º quilômetro, eu já estou pensando nisso. Não, geralmente no quilômetro 18 você começa a falar assim: pois acho que não foi uma boa ideia. No quilômetro 21, 22 você começa a sentir muita dor. No 25 você tem a crise, você diz assim: quem foi o imbecil que fez isso? No 26, você descobre que foi você mesmo. Aí você diz assim: pecador, eu sou um homem perdido mesmo, nunca mais faço isso. No 30, você vê os anjos descendo a escada de Jacó, cantando manso e suave, Jesus está chamando, vem alma cansada, tomada de dor. No 33, um diácono traz para você a bendita Coca-Cola. Então você toma aquela Coca-Cola e dá aquela levantada com açúcar. Vai dar. Aí você vai e termina a prova. Mas quando cruza a linha de chegada e você consegue respirar após a linha de chegada, você diz assim: opa, quando é a próxima? Você esquece toda a dor, né?
É igual a grávida que esquece a dor do parto e quer ter outro filho depois. Eu ia falar isso, é igual o pai quando resolve ter o segundo, terceiro filho. A gente fica assim, ué, o que aconteceu que a gente esqueceu tudo? Quando acorda às 5 da madrugada, aí você lembra, né? Um abraço pra Alice, querida filha recém-nascida, que não me deixou dormir hoje. Esses dias a esposa do Rodrigo, a Pri, ela tava dizendo assim, caramba, a Alice, ela tem dificuldade pra dormir, a Ana Lu não era assim, né? E aí o Rodrigo, não era. Aí os dois pararam um pouco e falaram assim, eu acho que era assim. Era, a mesma coisa. Deus, ele promove um santo esquecimento pra você querer eu falo que Deus tem aquele aparelhinho do MIB, Homens de Preto, que esquece. Pra gente povoar a Terra, ele tem que se fazer esquecer como que é o outro, entendeu? Aí a gente vai lá e dá louco e fala, vamos ter mais, vamos! Olha só. Tem base bíblica, você tá falando, tem base bíblica. Por favor, me mostre, porque eu não vejo a minha cabeça. Mas tem, acho que é isso aí, MIB, ó, tem até bíblica no final, tem B de Bíblia no final, entendeu? Não é? É uma referência, tem uma referência. Ô Zé, você tá falando um negócio da maratona, eu tô lembrando, tô com o Fabinho aqui, o Fabinho tem me ensinado esse lance pra poder chegar nessas quilometragens altas, né? Eu tô aos poucos aprendendo, né? Começando, retomando, tô fazendo 5 quilômetros por enquanto, e aí ele tem falado as dicas, né? Tem dado dicas sobre mentoria, que ele correu a maratona também, né? E aí ele vem contando algumas histórias interessantes, né? Justamente sobre esses momentos durante a maratona que você vai vivendo, essas crises, né? E ele falou que uma das maiores crises dele na maratona foi quando ele chegou na metade, e aí tem a divisão do percurso, dos que correm em metade e dos que continuam para mais. Quando ele chegou lá, ele falou, caramba, eu vou ter que repetir tudo que eu já fiz até agora, e eu tenho uma oportunidade louca aqui de sair e terminar a corrida aqui. E ele falou que a maior tentação do mundo é essa, que eles ficam assim, mano, eu posso sair aqui, acabou, tá tudo bem, entendeu? Mas uma das coisas que acontece na maratona, quando a prova tem esse percurso que tem que dividir ali, 21 para um lado, 42 para o outro, é que geralmente vem os corredores atrás ou na frente gritando assim, é aqui que divide menino de homem. Ele fala isso. Eles te provocam o brilho para você dizer assim, eu não sou homem não, mas sou um menino metido. Aí você vai, tá entendendo? É verdade, é tipo isso. Ele falou que tem mesmo. E aí você vai, não, eu fui pra maratona, eu sigo em frente. Aí quando você chega um pouquinho mais na frente, uns 2 quilômetros a mais só, já tem gente com ambulância, assim, já passando mal. Ele falou, meu Deus do céu, que orgulho é esse? Que vaidade. Né? Eu sempre saio, na largada eu saio por último, eu sempre saio colado na ambulância, bem coladinho. Porque o que acontece? Quando eu saio colado na ambulância, eu só passo as pessoas e não sou passado, tá entendendo? Isso dá um certo estímulo. Eu fiz isso quando eu corri a São Silvestre no passado, eu saí junto com a terceira idade lá. Lá atrásão, que aí é bom. O ruim é que às vezes passam uns velhinhos e aí também faz mal pro a minha última maratona do Rio de Janeiro foi o seguinte, na última maratona, eu fiz 7 vezes a maratona do Rio. Na última vez, eu achei estranho, porque eu tava chegando mais ou menos assim, uns 150 metros da linha de chegada, e a Globo entrou na linha de chegada filmando e tal, o pessoal da Globo, eu falei, putz, nossa, o que tá acontecendo aqui, né? O que eu não percebi, atrás de mim, vinha uma senhora de 75 anos, do coque na cabeça, e ela vinha me alcançando, me passou e terminou na minha frente. Olha. Ela é a mãe de uma corredora famosa. E ela começou a treinar sozinha, sem que a filha soubesse. E aí, quando a filha soube, escreveu a mãe na maratona. E ela fez a primeira maratona dela correndo com a filha. E ela me passou faltando 100 metros para terminar a linha de chegada, a velhinha de 75 anos, no coque. E eu tentando pegar a velhinha não conseguia, cara. Eu só saí da Globo por causa da velhinha, tá entendendo? Eu falei assim, o senhor me humilhou no final, na chegada, o senhor me deu uma humilhada. Miserável homem que sou. Tem uma história legal que o Fábio conta sobre maratona e também tem a ver com o nosso tema aqui, que ele fala que nessa maratona tinha um amigo dele que corria também, treinava, participava dos treinos, e era um cara que já tinha corrido outras maratonas, né? E falou que ele teve um determinado momento que ele sentiu muita dor, assim, muita vontade de falar assim, não, eu vou desistir, não vai dar, e ele tava muito mal. E aí esse cara alcançou ele, né? E quando esse cara alcançou ele ouviu ele gritando lá de trás, Fabinho,
Vamos que nós estamos voltando para casa. Vamos que nós estamos voltando para casa. Aí ele olhou para trás e que raio é isso, né? Aí ele, quando foi chegando perto, ele, Fabinho, estamos voltando para casa, vamos, ele. Aí o Fabinho, tá, vai lá. Ele, não, eu vou com você, cara, nós estamos voltando para casa, vamos embora, estamos voltando para casa. Aí ele fala assim que isso ficou marcado com ele, né? Que toda vez que a luta aperta, ele lembra disso, né? Nós estamos voltando para casa, vamos embora, vamos caminhando, continuando, nós estamos voltando para casa. Achei isso bonito, sabe? E às vezes a gente entendeu, nós aqui falando um pouco puxando um pouco a sardinha pro meu lado ministerial, pastoral, a gente entendeu o ministério como luta, né? O Fabinho sempre fala isso para mim, o ministério não é o que nos dá prazer, é a luta. O nosso prazer está em outras coisas, Deus vai nos presenteando, mas o ministério é luta. E na nossa luta, na nossa jornada, na nossa maratona, a gente precisa às vezes ouvir que a gente está voltando para casa, vamos embora, continua aqui, o caminho é longo mesmo. Então, 2020 para mim foi identificar isso, né? Tipo, o ministério é luta e o caminho é jornada. A gente precisa de gente dizendo pra gente, lembrando a gente que a gente tá voltando para casa. Quanto mais cedo a gente aprende no ministério que nós somos chamados para lugares reais e não para lugares ideais, a gente reenquadra a perspectiva de dor e luta do ministério. Então, nós nunca somos chamados para lugares ideais, né? A gente é chamado para o lugar da obediência. Então, a pergunta é, qual é o meu lugar da obediência nesse momento? Então, a dimensão do nosso ministério é essa dimensão da luz que confronta trevas. Então, duas coisas vão ser inevitáveis. Por um lado, conflito, por outro lado, tensão. Então, vai estar presente o tempo todo. Mas quanto mais rápido a gente entende que nós somos chamados para lugares reais e não ideais, mais rápido a gente percebe que o conjunto de recursos, de virtudes, de propriedades, de maneira de encarar a coisa que a gente precisa, vai levar a gente para um grau de maturidade e seriedade com relação ao ministério, com relação aos nossos limites e as nossas possibilidades mais saudável. E isso nos permite caminhar mais tempo de uma maneira não imune, mas mais madura, pelo menos, né? Então, a gente sai com muito idealismo das escolas, dos seminários. O idealismo é uma ilusão das nossas potencialidades, né? Então, a gente sai com esse muito... Não é bom, não é mal sonhar. Não, só que a gente não pode tirar o pé do chão, né? Senão o negócio fica complicado. Eu lembro que quando a nossa primeira conversa, assim que eu fui entrar no seminário, a gente conversando, e aí a gente estava compartilhando algumas coisas a respeito de vocação e tudo mais, e você me falou assim, Lucas, seja fiel no pouco problema, e no muito problema Deus te colocará. Quase que eu falei, tá amarrado. E quando você me falou isso, eu já entrei no seminário um pouquinho mais consciente. Isso foi muito bom para mim. Porque eu entrei um pouco mais consciente de que o caminho seria um caminho de dor, no sentido de que nós habitamos na dor. Nós habitamos na dor de quem nós conhecemos, de quem nós não conhecemos, mas na dor de todos que Deus nos deu para amar. E é isso que você falou, a gente começa a entender que os lugares reais, em especial, que Deus tem nos dado para ser uma voz dele, uma parábola dele, usando uma expressão do Hansen, uma parábola dele, são lugares reais e não ideais. Eu costumo fazer a metáfora com uma equipe médica. Uma equipe médica, quanto maior a reputação da equipe médica, maior o problema que ela recebe para resolver. É basicamente isso. Então, você tem uma equipe de referência na cidade, no hospital tal, as pessoas com problemas sérios vão aonde? Lá, porque é a referência. Então, os problemas que a equipe conseguiu resolver habilita ou ele oferece a oportunidade de lidar sempre com problemas limites mais na frente. Então, no pastorado, olhando para o Novo Testamento, olhando para Jesus, olhando para os apóstolos, eu não vejo em nenhum deles um ministério que, ao crescer e amadurecer, significou em facilidade. Pelo contrário, todo o ministério... Bom, Jesus terminou na cruz. Então, esse tomar a nossa cruz significa que uma igreja que cresce, ela cresce nessa dimensão de confronto. É a luz invadindo as trevas. Então a gente sempre vai lidar com a sensação de limite muito grande. O que nos dá esperança é que a graça de Deus foi suficiente ontem, é suficiente hoje e vai ser suficiente amanhã. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz para Timóteo, fortifica-te na graça, porque é isso que segura a onda. Entendeu? E lembra de Jesus, né? 2 Timóteo 2,
1 a 8, você tem esse sanduíche. Começa com fortifica-te na graça e depois, versículo 7, ele lembra de Jesus Cristo. Quando você não puder aguentar o tranco, lembra de Jesus. Na hora que você estiver no meio da situação difícil, fortifica-te na graça. São essas duas coisas que vão segurar o teu eixo de referência. Então, quanto mais rápido a gente entender isso, dada a complexidade que o ministério tem, meu pai foi pastor durante 50 anos. E meu pai é aquele pastor da escola antiga, não tinha esse negócio de equipe pastoral. O pastor, ele batia o corne, agarrava, chutava o pênalti, defendia, papai cantava, dava oferta, colhia a oferta, batizava ele mesmo, aquele negócio todo, porque era outra escola, né? Não tinha esse negócio pastorzinho Nutella, youtuber, planejamento de púlpito. Você pega aí, olha, você pega 3 domingos, eu prego os próximos 3, não, papai pegava 3 vezes no mesmo dia, entendeu? E assim, era 3 vezes no domingo, 3 vezes na quarta, 3 vezes na sexta, ainda tinha aquele escudo de oração de sábado, que era mais 2 vezes no improviso. E o Lucas reclamando que vai ter trabalho de jovens, que é jogar videogame com a molecada. Vou ficar matando videogame com os meninos. Não, meu pai era pastor da época que a igreja construía o templo com os próprios membros. Não tinha esse negócio de contratar a empresa. Então, meu pai trabalhava na Firestone Pneus e pegava emprestado lá a bitoneira, lá aquele negócio de virar cimento. A gente chegava na igreja às 4 da manhã, virava a laje e cimento até às 7. Às 7 tomava banho, reunião de oração às 8 até às 9, 9 escola dominical, 10 culto, meio-dia a feijoada da igreja que as irmãs faziam. Depois tinha culto nos lares, evangelização na praça, reunião dos jovens às 6, culto à noite às 9 e chegava em casa às 11 da noite, no dia que começou às 4. Eu dizia pro meu pai, ainda bem que só tem um domingo por semana, que se tivesse 2 eu não aguentava com um negócio desse. Porque esse dia do descanso do Senhor é muito lasqueira, tá entendendo? E o pior é que em segunda-feira ainda tinha aula de manhã ainda. Segunda-feira meu pai cedinho ia trabalhar, ele trabalhava na Firestone. Ele saía devolver a bitoneira. Isso. O trem era doido, meu amigo. Mas eu acho que usando esse exemplo, a gente não deu, já que a gíria deu uma nutelada, assim, dentro da nossa experiência de igreja, de cristianismo, não sei se eu estou sendo duro com a nossa própria geração. Não era para a gente estar mais resiliente, né? Eu estou falando isso porque eu comecei a refletir sobre o nosso tema, até escolher o texto que eu ia começar lendo, e mesmo dentro dos salmos é incrível a quantidade de salmos de lamento, a quantidade de textos. A gente tem um livro inteiro dedicado a lamentações. A experiência bíblica inteira, você falou de Jesus sofrendo no Getsêmani, e Paulo, e todos os apóstolos. Eu acho que dos apóstolos, acho que só João, se eu não me engano, que não teve uma morte bizarra. Teve sozinho, preso, né, velho, talvez foi martirizado pelo tempo. A gente não teve ou essas experiências que você narrou, ou dentro da nossa experiência de reflexão bíblica, não falta um pouco de preparo para que situações como essas que a gente em 2020 se apresentou, a gente passe não sem reconhecer a dor, mas sabendo que a gente tem ferramentas para suportar e atravessar essa dor. Será que a nossa experiência cristã, evangélica ou pastoral não nos deixou um pouco desprevenidos para essas situações, Zé? O que você acha? Então, Hernani, eu acho assim, que cada geração tem a sua tentação, né? Então, eu acho que é uma grande tentação sempre quando você desumaniza o ministro, desumaniza o pastor ou a pastora, você desconsidera a humanidade. Então, na geração do meu pai, por exemplo, a forma como a sua geração desconsiderava a humanidade era uma entrega sem limites. Era assim, meu pai não tinha amigos no ministério, por exemplo. Ele caminhava muito sozinho, o que era ruim. O grau de entrega do meu pai foi um grau de entrega que teve implicações para a família, por exemplo. Pra você ter uma ideia, papai foi sócio durante 30 anos daquele negócio chamado Motel Clube do Brasil, o negócio de tirar férias. A gente nunca usou, cara. Nós nunca tiramos férias em família. Nunca. Uma das primeiras crises que eu tive no meu casamento foi que a minha esposa vinha de um contexto onde o pai dela tirava férias todo ano, com muito menos recursos que meu pai. E meu pai, com mais recursos, nunca tirou férias. Eu não sabia tirar férias. Até o dia de hoje eu luto para poder descansar, tirar férias, porque eu vi uma família que não sabia fazer break, não sabia parar. Então,
Meu pai tinha um sentido de entrega muito maior, talvez, do que a gente tem hoje, mas eu acho que a entrega dele acabava deshumanizando. E nós não somos um tubo vazio para o qual Deus... A nossa humanidade não é contrária à nossa vocação. Isso que é uma coisa importante. O que é contrário à nossa vocação é a nossa pecaminosidade, a nossa mundanidade, não a nossa humanidade. Então, por um lado, a geração do meu pai, a geração quase de mártir, tinha um nível de entrega tal que comprometia a vida familiar, por exemplo. Ele era bênção na igreja para outros e em casa a família reclamava às vezes por causa do nível de entrega. Então, como é que é esse negócio de ser bênção para um, não ser bênção dentro de casa? Nesse sentido, assim, né? Ter tempo para... Por exemplo, eu não me lembro de chutar uma bola com meu pai. Eu nunca chutei uma bola com meu pai. Eu fui atleta durante 10 anos, atleta profissional. Meu pai nunca foi no estádio me ver jogar, porque ele sempre estava ocupado com alguma coisa do Senhor, com alguma coisa da igreja. Ele não era um mau pai, não. Pelo contrário, só não era presente, porque ele estava muito preocupado com as coisas do ministério e não tanto considerando algumas necessidades familiares. Então, eu acho que na geração dele, o grau de entrega foi o gargalo, a grande tentação de não levar a sério a nossa humanidade. Na nossa geração, a minha geração intermediária, mas na geração de vocês, talvez o facilismo, talvez o tecnicismo, talvez algum padrão do nosso modelo cultural de gestão, de liderança, traz outros desafios que levam para o mesmo processo de desumanidade. Talvez, por exemplo, a preocupação com o desempenho, a preocupação com a eficiência, a preocupação por fazer o seu próprio nome, a performance, a cultura do êxito, do sucesso. Eu me lembro de ir lá no seminário uma vez receber um rapaz, jovem pastor, que me disse assim, não, eu vim para cá para estudar, para poder estudar, porque eu tenho um alvo de até os 30 anos escrever 30 livros de teologia. Eu perguntei, quantos anos você tem? Ele me disse 26, eu falei, você está no seminário errado. Lucas. Lucas, hein? Falei que ia dar errado isso. Lucas, aí, deu Vai no Medium, escreve no Medium. O Zé falou assim, aqui o pessoal se forma em 7 anos, querido. Eu falei, cara, se você quer escrever 30 livros até os 30 anos, acho que o único livro de teologia que você consegue escrever até os 30 anos vai ser aquele livrinho sem palavras da APEC. Aí você consegue fazer 30 livrinhos. Mas, cara, que delírio é esse? De onde você tirou essa ideia doida? Que pressão é essa? Não veio de Deus um negócio desse. Mas é claro, é uma geração preocupada em deixar sua marca na história e fazer o seu nome. Então, a geração do meu pai não tinha essa preocupação. Pelo contrário, a geração do meu pai é uma geração assim que você nem elogiava os pastores, porque elogiar pastor é vaidade. O cara tem que trabalhar feito um condenado e aparecer... E a glória de Deus. Isso, tudo na moita, tudo caladinho, você, entendeu? Aquele negócio assim, samurai, ninguém fica sabendo o seu nome, você faz as coisas, porque você está sempre... Deus na frente. A gente não é uma geração diferente. Eu acho que hoje a cultura do êxito é a grande tentação que desumaniza o pastor, eu acho. Hoje. O livro do Hansen é exatamente isso. Né? O livro do Hansen tem como título O Ministério Sem Todas as Respostas, que já chama logo a atenção pelo título do livro, né? Então, se a geração do meu pai era uma geração de samurais, a geração de hoje, eu diria, é a geração da estrela, é do cara que é o super-herói, né? A geração de pokémons. Isso, que é uma outra forma sutil de desumanizar, né? Quer dizer, um pastor que não assume a sua responsabilidade. Um ser humano que não conhece limite não é maduro. O Hans Birk dizia isso. Um dos sinais da maturidade de um líder é reconhecer os seus limites. Então, por um lado, a geração do meu pai tinha uma entrega sem levar em conta limites. É o sacrifício pelo sacrifício. Em alguns lugares, até quanto mais sacrificado você é, mais santo você é. Tinha uma associação mórbida entre sacrifício e santidade. Do lado de cá, hoje, é o reconhecimento. Quanto mais likes eu tenho, mais exitoso eu sou no ministério. Então, é outra forma de desumanização. Então, as duas são diferentes, mas acabam afetando a mesma questão do ego, né? O Fábio fala muito uma frase que ele aprendeu contigo, Ziel, que eu não sei se é sua mesmo ou se você aprendeu com alguém, mas assim, ele falou que ele aprendeu contigo uma frase que ele diz assim, cuida da tua integridade, né?
que da tua reputação Deus cuidará. E essa foi uma das frases mais fortes para mim de 2020, assim, sabe? 2019. Porque quando eu cheguei aqui, cheguei em 2019 aqui para trabalhar com o Fábio, a primeira coisa que ele me lançou, assim, junto com ele, foi no CR, no Celebrando a Recuperação. E aí eu fui, nunca tinha participado de uma reunião, né? E lá eu comecei a ser exposto a várias dores, né? Vários tipos de sofrimento diferente, e as pessoas se abrindo. Quando chegou na vez do Fábio, ele foi um dos primeiros a abrir o coração dele ali para todo mundo, né? E eu fiquei assustado. Falei assim, como que um pastor se abre assim diante de todo mundo, mostrando os seus pontos fracos, assim, né? Aí eu conversei com ele depois. Eu falei assim, Fábio, você não tem medo de colocar seus pontos fracos assim de uma maneira tão clara, de se expor desse jeito, de falar das suas dores, das suas tentações, dos seus sofrimentos diante da galera? Isso não pode mostrar algum tipo de fraqueza, alguma coisa? Ele falou assim, cara, eu aprendi isso, eu aprendi que a gente tem que cuidar da nossa integridade, né? Que Deus cuidará da nossa reputação. Então eu tenho me empenhado em cuidar da minha integridade, em ser íntegro naquilo que eu faço. E eu sei que a reputação não é um problema meu, isso é uma coisa que Deus vai cuidar, né? E aí ele citou outra coisa que é importante, que ele falou assim, a gente vive numa geração que quer expandir muito a nossa tenda, mas a gente tem que cavar mais fundo, em vez de se preocupar com a expansão da tenda, né? E aí ele citou Pedro, quando ele fala, né, humilhai-vos, pois, debaixo da forte mão do Senhor, e ele a seu tempo exaltará. E aí ele ainda falou assim, e se exaltar, né? Porque a gente tem que entender que o nosso cuidado é com a profundidade, com a integridade do nosso ministério, e não com a performance, não com o desempenhar belos papéis ou belas imagens, né? A gente se tornou muito personalista, né? Enquanto Deus quer só relacionamento com a gente profundo e íntegro. Essa frase nasceu das reflexões em Daniel capítulo 6, quando Daniel capítulo 6, versículo 4, fala de que não puderam encontrar nada de errado nele, a não ser a relação dele com Deus para poder criticar, né? Fantástico. Então, e aí Daniel vai enfrentar, então, aqueles leões com aquela crise vegetariana, que depois, né, os leões que não comeram Daniel, os seus netos comeram os cristãos depois, mais tarde. Mas, enfim... Mas eu acho que esse é o lance mesmo. Eu acho que assim, a pergunta anterior a essa frase da integridade é responder a seguinte pergunta: qual é o lugar da minha obediência? Então, essa é a pergunta que vai evitar as tentações, que vai te ajudar nas tentações, né? A gente morava no Canadá nessa época e o meu filho mais velho, a gente estava preparando para voltar para o Brasil. Faltava assim, tipo, sei lá, uma semana para a gente voltar para o Brasil. Então a direção da escola do meu filho mais velho me chamou lá para conversar com eles. E aí eu cheguei lá e a diretora falou o seguinte: olha, pela primeira vez aqui na nossa escola, a gente teve como melhor aluno da escola um aluno estrangeiro. Pela primeira vez, um aluno que veio, que não é canadense e tal, ele teve um desempenho excelente, é o seu filho. E a escola resolveu então dar uma bolsa de estudo para a universidade, para ele. E a gente quer que vocês mantenham o seu filho no Canadá. E eu falei, opa, nós não estávamos preparados para deixar o filho de 17 anos no Canadá. E aí, mas aquela preocupação, né? Eu não quero fechar a porta para o meu filho. Se ele foi tão bem assim, e aí a gente voltou para casa e eu voltei pesaroso. É aquele tipo de boa notícia que você fica pesaroso, que é uma boa notícia que é um tremendo problema. E a gente teve que sentar em casa, meu filho, com a minha esposa, e dizer, olha, a gente não quer atrapalhar você, filho, mas nós não viemos aqui para deixar o nosso filho mais velho aqui. Você foi muito bem, graças a Deus, mas você tinha o apoio da família. Nós vamos voltar para o Brasil agora, terminou o nosso tempo aqui, e a gente tem que discernir agora se isso é uma tentação ou é uma oportunidade. Então, pela lei, eu não posso obrigar você a ir comigo, pela lei canadense. Se você quiser ficar, você pode ficar. Só que você está no Canadá e o pai vai para o Brasil. Não é assim, final de semana eu venho aqui. Então, você vai ter que orar e aprender a discernir o que é tentação e o que é oportunidade. A gente ficou muito apreensivo, mas decidimos orar com ele e deixá-lo que ele decidisse. 2 dias antes de embarcar, ele começou a fazer a mala dele e falou pra gente: pai, eu resolvi voltar com vocês pro Brasil. Se em outro momento Deus quiser que eu volte pro Canadá, vai ser em outro momento, em outra circunstância. Engraçado que hoje esse meu filho mora no Canadá, mas ele veio pro Brasil, terminou o doutorado, depois que terminou a universidade, o doutorado, foi pro Canadá já como doutor, outras coisas, mas então é outro momento. E de 2004 até hoje, se passaram tanto tempo, mas naquele momento era uma
uma tentação. Hoje as circunstâncias são completamente outras. Então, assim, eu acho que a grande pergunta pra gente... Mas você foi corajoso, viu? Você jogou a granada no colo dele e falou assim... E ficou eu já fiquei com raiva, porque eu falei, deixa o menino, vai fazer pra quê? Pois é, rapaz. Mas a gente tinha que... de novo, a integridade, né? Qual é o lugar da obediência aqui? Esse momento é um momento para o quê? É o kairos de Deus para quê aqui? Então, vai haver momentos em que você está no melhor dos mundos, é sinal de obediência. E vai haver momentos que está no melhor dos mundos, pode ser sinal de desobediência. Vai haver momentos que você pode estar no pior dos mundos, e é sinal de obediência, e vai haver momentos que você vai estar no melhor dos mundos e pode ser sinal de obediência também. Então, o Noé que fala sobre isso, né? Então, a pergunta é, qual é o lugar da obediência? Onde é que Deus me quer agora? Então, a gente tem que avaliar, o Gordon Smith que diz, a gente tem que avaliar a nossa sensação de paz, né? Ele diz, ele usa as 3 tentações de Jesus, na verdade foram 4, né? Porque a primeira tentação é se tu é filho de Deus, né? Então, mas ele usa as outras 3, que a gente costuma mencionar com as 3, ele diz, a gente tem que investigar essa paz no nosso coração, se há algum interesse inadequado de segurança, de reconhecimento, de grana, o que seja. Mas a pergunta é, onde Deus me quer nesse momento como expressão da obediência? Aí, fazendo essa pergunta, muitas vezes você vai receber um convite tentador e você vai dizer não, porque o Deus me quer é aqui. Outras vezes você quer ficar e Deus vai dizer não, você tem que ir. Então, assim, e aí você vai estar respondendo a essa expectativa de Deus e não a pressão popular sobre o que parece êxito e o que parece fracasso, né? Então, aí a outra pergunta vital que eu acho para o ministério manter a saúde é a gente se perguntar o seguinte, o que é que Deus está fazendo em mim? Ou seja, o ministério nasce dessa percepção da graça, né? É de reconhecer o que Deus está fazendo em mim. Então, em vez de ficar preocupado em que coisas eu posso fazer para Ele, que coisas Deus está fazendo em mim? E o que Ele está fazendo em mim de que forma o que Ele está fazendo em mim nutre a minha vocação. Como é que a vocação, o meu exercício ministerial é a expressão dessa obra, daquilo que Deus está fazendo na minha vida? Então, às vezes, a gente faz a pergunta errada. A gente está mais preocupado em fazer grandes coisas para Deus do que prestando atenção no que Ele está fazendo na gente. Então, eu acho que cuidar da integridade vem com essas 2 perguntas. Primeiro, aprender a reconhecer a obra de Deus em mim. Eu estou ciente do que Deus está fazendo em mim? E aí, como é que eu respondo com obediência a essa obra de Deus em mim? Segundo lugar, se a integridade é o mais importante, a integridade diante de Deus, não para as pessoas. Então as pessoas podem chamar você de louco, mas se você tiver com certeza de que isso é o que Deus quer que você faça nesse momento, mais na frente as pessoas vão reconhecer. No primeiro momento não vão reconhecer, mas mais na frente vão dizer assim, você tinha razão, era isso mesmo, né? Então, a gente tem que mudar o foco, né? A gente tem que tirar esse foco da cultura do êxito, da cultura do espetáculo, da cultura dos likes e dizer assim, não. Eu reconheço a obra de Deus em mim. Então, a partir daquilo que eu vejo Deus fazendo em minha vida, qual é o próximo passo de obediência que eu dou? Aproveitando essa fala, Luziel, em relação ao kairos de Deus no sentido de o tempo da obediência, a pergunta que o Nani fez lá atrás ficou na minha cabeça, de se a gente não deu uma nutelada, né? A nossa geração não deu uma nutelada. Eu acho que deu sim, porque a gente escolheu tirar a experiência do sofrimento da experiência da fé. E quando a gente olha no texto sagrado, o sofrimento, em parte, é inerente à fé cristã. O próprio salmo que o Nani leu é um salmo que existia um sofrimento, existia uma alma entristecida. Se você ler, por exemplo, a maioria dos salmos, eles começam sempre com um ambiente de tristeza, de clamor, de sofrimento, com um senso de que eu estou isolado de Deus, ele se afastou, e ele termina sempre com um ambiente de consolação, de esperança, com os olhos voltados a Deus. Mas antes de chegar nesse ponto, tem um ambiente de sofrimento. Eu me lembro que uma vez o Abu Janra perguntou para o Rubem Alves se o Rubem Alves ele não era muito otimista, porque o tempo inteiro ele falava do mundo como um lugar muito bonito, ou como se o mundo pudesse ser um lugar muito bonito. E aí o Rubem Alves falou assim, não, eu não sou otimista e nem pessimista, porque o otimista e o pessimista, eles olham para o futuro por causa de,
Então, por causa do presente ser assim, então o futuro será de uma determinada forma. Mas o que eu sou de fato é esperançoso, porque o esperançoso, ele olha para o futuro apesar de, e não por causa de. E eu acho que isso tem muito a ver com a nossa fé, porque, por exemplo, o Davi, no Salmo 23, quando ele diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará e tudo mais, quando ele fala a respeito da experiência do vale da sombra da morte, ele diz que ainda que eu ande no vale da sombra da morte, essa experiência de que, assim como o Rubem Alves disse, né, que é o apesar de, e no Davi é o ainda que, não é por causa de, nunca é por causa de, mas é apesar de. Então eu acho que a gente elimina essa experiência do sofrimento, porque a gente busca uma fé por causa de, e não uma fé apesar de. E a gente precisa traçar esse caminho de compreender que a fé é apesar de, e no final, a esperança não é por causa da vacina, mas a esperança é por causa do Cristo, porque a verdade é que quando esse vale de sombra e de morte passar, chegarão outros. A vacina não pode ser uma esperança última, por exemplo, para nós. Não, você toma vacina e morre atropelado na porta do hospital onde você tomou a vacina. Exato. O Cristo é a esperança que é o Brasil, última, você toma a vacina, mas pega tétano da agulha. Porque... Pois é. Você toma vacina e morre virando um jacaré, sei lá. É isso. Fica aí a referência aí pros nossos ouvintes. Mas, gente, tome vacina, viu? É melhor um jacaré vacinado do que um crocodilo... do que um defunto, né? É melhor o jacaré vivo do que o ser humano morto, né? Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente deu uma nutelada, sim, que a gente eliminou o sofrimento da experiência da fé, porque a gente quer uma fé que nos faça bem o tempo inteiro. E a verdade heresia, é que... né? Quando você nega o sofrimento na experiência humana, você nega o pecado, né? É verdade. Entendeu? Você vira um ateu prático, entendeu? Você vira um ateu existencial. Você prega a salvação do quê? Fora a quantidade de problemas psicológicos que a gente trouxe pro pessoal da fé, né? Porque você viu que essa coisa de achar que eu sou filho de Deus e por isso eu não vou sofrer nada, ou vou passar pelo sofrimento porque... de forma vitoriosa sempre, isso é diabólico, né, cara? Diabólico, porque a gente começa a categorizar pessoas por causa do sofrimento delas, achar que umas são melhores que as outras. Hebreus diz assim, e Jesus, sendo filho de Deus, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Aí você diz assim, olha a pedagogia que Deus usou com Jesus, então por que você vai ser diferente que você, né? Exato, e assim, puxando um pouco do passado também, do que o Ziel falou aí também, por exemplo, eu sou de uma geração que eu me converti também, de uma galera que tinha vergonha de ser crente, porque nós éramos minoria. Nós éramos zoados na escola, porque a gente era Bíblia, era os certinhos, né? A gente era minoria, a política não dava nem bola pra gente, porque a gente era um contingente muito pequeno. Então, pra que o pessoal vai ter pastor? Tempos, né? Pastor ter jato, ter mansão, esse negócio não existia, né? O pastor morava na casa pastoral, no fundo da igreja. A gente ia lá, precisava da chave para ensaiar, e a gente ia lá bater na casa dele. Entendeu? Então, era isso que a gente... Minha avó, eu me converti na igreja da minha avó. Minha avó era aquela batistaca, sabe? Batistona mesmo. Que tocava órgão na igreja. Meu avô era presidente do corpo diaconal. Aquele órgão que tinha pedal. Aquele que fazia... Isso, tinha uns 30 pedal, assim, que você não sabia nem para que servia aquele negócio. Mas cheio de botão, um negócio muito doido. E eu me converti nessa realidade de que a gente era a minoria, a gente era o povo, né? Desse povo que não era do estrelato, não era do glamour, não tinha glamour nisso, né? Ser crente era você enfrentar bullying na escola por ser crente, porque você era o certinho, você não fazia nada errado. E aí alguma coisa era pregada no passado de que a gente teria que estar nas categorias altas, porque a luz tem que ficar no alto. E se a luz tem que ficar no alto, ela serve para iluminar. Então, por algum motivo, a gente se enfeitiçou pela luz de Roma. Alguma coisa na luz de Roma fez com que a nossa categoria de fé se encantasse. O Noe diz o seguinte, por que o poder é mais atraente que o amor? Porque o poder permite controlar pessoas, o amor não. Exato, perfeito. Então, o poder é muito atraente sempre. Agora, qual é a sedução? Na história da igreja, a igreja sempre se aproximou do poder, crendo que o poder
era uma ferramenta útil para a missão. Exato. A gente achou que Roma ia fazer a nossa missão. Isso, só que toda vez que a igreja se aproxima do poder na tentativa de converter o poder, ela acaba sendo convertida por ele. Essa é a história da igreja. E isso se repete, né, cara? A gente fica cada geração. A gente fica achando hoje que se a gente tiver com a bancada da Bíblia, se a gente tiver com crente no poder, a gente vai ser uma nação de Jesus. Mas, cara, a gente não olha para a história e vê que Constantino fez isso, cara. Constantino se converteu ao cristianismo e aqueles que eram perseguidos, em pouco tempo se transformaram em perseguidores. A gente que morria em nome do Cristo, agora matava em nome de Deus, entendeu? Então... A gente precisa voltar a ler Atos de novo e dizer assim, recebereis o poder. Que poder é esse, gente, que a gente receberá? Qual o poder que, de fato, a gente precisa para a missão? Não é esse que a gente está buscando. O poder que a gente vai receber é o poder do alto, é outro poder que a gente está falando aqui. Não tá falando de... O próprio Cristo falou para a gente, vocês não foram chamados para governar, vocês foram chamados para servir. Nós não fomos chamados para ocupar cadeiras de governo, né? Quem está no governo e é crente, mas não é porque é crente que está no governo, é porque é capaz, é porque tem faculdades e possibilidades mentais e de conhecimento e diplomas e pesquisa para poder estar lá governando e declarar sua fé. Mas isso não implica no seu governo. O governo de Jesus não é um governo totalitário, não é um governo que vai proclamar aí a bandeira de uma religião e vai dizer que todo... Então, esse lance de que Jesus nunca quis isso para a sua igreja. E hoje parece que existe muito mais disso. O número de candidatos com títulos clericais aumentaram, assim, vertiginosamente. Clerical e militar. Se o cara queria se eleger, ele podia colocar o nome, era Sargento Pastor Ebenezer de mas eu vou te falar, Jesus. Aí ele era eleito sem voto. Mas essa ideia militarista dentro da igreja também acontece por muitos anos. Quem nunca cantou Nosso General é Cristo aí? Então a gente sempre teve essa coisa meio militar, né, do exército de Deus e tudo mais, que isso hoje se personificou de maneira bem monstruosa. Mas mesmo militar, a gente teve uma experiência ruim, de uma experiência autoritária, que corrompeu até o sentido do militar, né? Exato, o militar concordo. É um servo da Constituição. Então, o militar é alguém que é uma vocação legítima, sim, que tem um marco constitucional. Quer dizer, o militar é um cidadão, né? Então, isso. O autoritarismo não define o militarismo, define um tipo de militarismo, né? Mas o militar, como qualquer outro profissional, tem uma vocação dada para um mandato cultural. O militar cumpre uma função constitucional, né? Uhum. Então, ele, uma vez que ele se limita a isso, mas também o militarismo também pode ser corrompido pelo poder. Uhum. Como a igreja também. E aí tudo que o poder toca corrompe, né? Não tem jeito. Então aquela experiência militar não é um fim inevitável para o militar ser autoritário. Não é um fim inevitável, né? Então, na verdade, eu acho que não é nem no militarismo, mas é o autoritarismo com a versão militar, o autoritarismo com a versão religiosa, esse autoritarismo com a versão... Essa paixão pelo poder, né? Isso. As pessoas se enamoram pelo poder, elas se transformam, aí né? Lasca, né? E aí ferra tudo, né? Acaba com aí tudo. Ferra tudo. E aí eu acho que isso vai transformando a experiência do sofrimento, da dor na gente, numa experiência anátema, né? Maldita, né? Uma experiência que não deveria fazer parte da gente. Só que nós somos parte de um mundo que jaz no maligno. E nós vamos viver aflições aqui. Então a gente deveria saber que a jornada ela é de sofrimento, a jornada é de penosa, né? Ela vai ter o seu caminho que vai, o Vale da Sombra da Morte está lá. E a gente tem que entender que Deus está conosco. É isso, né? O Salmo 23 já diz, nem o vale. Não vai faltar nada. Não vai faltar nada. E a esperança está no que Deus vai estar com a gente. E Deus não Deus não vai nos poupar, Ele vai estar com a gente. Ele não poupa nem a si mesmo. Ele vai estar com a gente. Então, Jesus disse, né? Olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo. Quer dizer, frente à aflição, não é negar a aflição. Então, que ânimo bom é esse? Que ânimo é esse? Por que ele é bom? De onde vem essa ânima, esse ânimo, né? De onde vem? Então, porque é o que nos permite enfrentar essas tribulações do mundo, né? Negar as tribulações, dizer que elas não existem, isso é loucura. Isso é atestado de insanidade mental, né? Abraço para Brasília, um insano que habita o palácio famoso lá.
Um abraço não, espero que ele saia esse ano. Uma das coisas que eu tô pedindo para 2021 é o impeachment. Mas vamos lá. A solução é o seguinte: só pode votar quem tomar vacina. Aí você resolve dois problemas. Nossa, sensacional, genial. Eu acho que o pastor Ziel só tá falando que só pode votar quem toma vacina, porque quem toma vira comunista. Jacaré é comunista. Vira jacaré comunista. Jacaré é comunista. Jacaré vermelho. Comunista. Jacaré do papo vermelho. Jacaré de papo vermelho, só conversa coisa de Marx. Exatamente. Mas pensando que as dores não que a gente 2021 não vai ter dores, né? O vale tá prometido e vão passar e vão surgir novos vales, mas a mudança de ano, não sei se cosmicamente, astrologicamente ou insanamente, a gente acredita que é uma época de mudanças, né? Então, vou perguntar para o Ziel aí, agora que a gente já faz um balanço de 2020 passado, quais são as perspectivas de 2021? O que você projeta não externamente, mas internamente, até para que a gente possa se inspirar também. Como você projeta esse ano no sentido de não perder a esperança, de não esmorecer e de ser desse esperançoso. O marco da vida cristã, você tem dois marcos de esperança muito grandes, né? Você tem um túmulo vazio. Do outro lado, você tem um trono ocupado. Então, o fato de o túmulo estar vazio e o trono estar ocupado, isso para mim é um marco de esperança fundamental. Ou seja, eu sigo alguém que venceu a morte e sigo alguém que tem a história nas suas mãos. Então, com base nessas duas coisas, eu tenho fundamentação bíblica suficiente para encarar qualquer coisa. Porque, por pior que seja a história, não está fora do controle dele, e por pior que seja a dor, ele venceu a morte. Então, isso para mim é o marco bíblico da esperança para mim. Então, o novo céu, a nova terra, só é possível porque ele venceu a morte e porque ele tem a história nas suas mãos. Então, a realidade não é tudo aquilo que nós vemos, né? A Apocalipse nos ensina isso. A realidade é muito mais daquilo que nós vemos. Então, o cristão não é chamado nem para ser otimista, nem para ser pessimista. Nós somos chamados para ser esperançosos, realistas. Por quê? Porque Cristo venceu a morte. Isso faz toda a diferença do mundo. E por quê? Porque ele está no trono. É ele que tem o trono, ele tem a história nas suas mãos, ele é o único digno de abrir os livros, ele conta de fato a história. Então, com base nisso, eu encaro qualquer parada, porque o máximo que pode acontecer é eu perder a minha vida, só. Mas é uma vida que eu vou perder de alguma forma em algum momento, vou perder por uma boa razão. Mas então eu acho que a nossa fundamentação bíblica para a esperança é essa. Não é pensamento positivo, não é porque eu gostaria, não é otimismo, é esperança. Por quê? Porque ele venceu a morte, o túmulo está vazio. E segunda coisa, porque o trono está ocupado. João tem lá a visão, abre-se a cortina e João é chamado para cima, ele vai, o que ele descobre? Que tem um trono no centro da história e que nesse trono está ocupado. E ele então vê e chora e diz, mas quem é que pode abrir os livros? E aí os anciãos cantam para ele a bola, dizem, João, fica tranquilo, o Cordeiro venceu, ele é digno de abrir o livro. E ele começa a abrir o livro. Então eu acho que nesse ano a gente precisa refundamentar a nossa esperança cristã. Tem que perguntar, em base em que a nossa esperança cristã se fundamenta? Então, o que a ressurreição de Cristo traz para a gente? Essa é a mensagem de Lucas 24, né? Depois que eles veem o Cristo ressurreto, eles recebem a comissão. Agora vocês vão lá e dão testemunho do que vocês viram. Ele está vivo. E essa foi a experiência dos cristãos que enfrentaram reinos, que enfrentaram perseguição, que enfrentaram leões, que enfrentaram coliseus, que enfrentaram incêndio, que enfrentaram cruzes, que enfrentaram todo tipo de sofrimento. Ele está vivo, eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido, que ele está vivo. Então essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que a gente sabe para onde vai, a gente sabe com quem a gente vai. Então talvez seja a hora de voltar a pregar Apocalipse numa maneira boa para ajudar as pessoas a olhar para a história à luz do trono. Em vez de olhar com base nos jornais, da perspectiva do trono, como é que eu olho para a história? Né? E aí a gente muda a nossa perspectiva da história. Então eu diria assim que se tem alguém que não pode carecer de esperança, esse povo é o povo cristão.
E a gente não pode, nós não temos outra opção. Se nós não temos esperança, alguma coisa aconteceu com a nossa fé, alguma coisa aconteceu com o nosso evangelho, com a nossa formulação de evangelho, porque está equivocado. E se tem alguém que acredita que a coisa pode mudar, é a gente. A gente olha para o espelho e sabe o que Deus fez na nossa vida. A gente sabe como a gente era antes. A gente sabe o que Deus fez e está fazendo na nossa vida. E a gente sabe que a gente pode mudar a partir do pequeno. Né? A gente sabe disso. A gente sabe que não precisa grandes estruturas. Né? Um sim para Deus faz toda a diferença. Um sim para Deus fez com que uma jovem recebesse no seu útero a Cristo. Um sim para Deus muda completamente a história de muitas vidas. Então, eu diria que a gente precisa recolocar a esperança no lugar certo. Parte da nossa tragédia na experiência política é que nós secularizamos a nossa salvação. A gente colocou no poder a nossa expectativa. A gente colocou no poder a nossa capacidade de influenciar. A gente colocou no poder e no espaço de poder a nossa legitimação social. Então, aquele bando que era desconsiderado, que era minoria, agora, sabe com quem você está falando? Agora eu sou ministro, agora eu ocupo poder, agora eu sou fulano de tal, sou fulano de tal. Que bobagem. Se a gente vai poder se gloriar em alguma coisa, é em Cristo, meu amigo, não é nessa porcaria de... Eu tenho uma experiência de um jovem da ABU de Ribeirão Preto que convidou o professor da universidade para ir lá na igreja dele. Esse jovem tocava bateria na igreja. Aí o professor foi lá, e o cara estava tocando bateria na hora do culto lá e tal. Quando terminou o culto, o professor foi agradecer o jovem pelo convite. Aí falou pro jovem assim: puxa, você toca muito bem bateria, né? Aí ele falou: professor, não fui eu não, professor, foi Jesus que tocou. Aí o professor respondeu para ele assim: larga de ser besta, rapaz, se fosse Jesus que tivesse tocado, teria tocado muito melhor, tá entendendo? Então a gente precisa de ouvir, a gente precisa de ouvir de umas pessoas assim: larga de ser besta. Se fosse Jesus no ministério, teria sido diferente, entendeu? Então, larga de ser besta. Se fosse Jesus nessa função, teria sido diferente. Mas a gente tem que largar de ser besta, cara, porque a gente tá muito besta, a gente tá muito metido, a gente tá nadando de braçada nos mares desse mundo, assim. A gente tá muito confortável com esse mundo. A gente precisa de ser um pouco mais incomodado com esse negócio. Então, eu acho assim que restabelecer o nosso marco de referência, a ressurreição de um lado, a nova criação, o novo céu de um outro lado, a ressurreição e o trono. Isso vai dar para a gente um pouco mais de seriedade, um pouco mais de humildade, e talvez a gente, como igreja, possa oferecer, de fato, uma esperança que não é com base no grito, é com base nas pessoas que se aproximam da igreja e veem na igreja a solução acontecendo. Não é tipo assim: não, porque agora eu falo aqui e tal. Não, eu vou lá na sua igreja e ver como é que você cuida dos pobres na sua igreja. Eu vou lá na sua igreja e ver como é que você cuida dos órfãos na sua igreja. Eu vou na sua igreja e ver como é que você cuida das irmãs, das viúvas, como é que vocês se relacionam homem e mulher, quem ocupa os espaços de liderança. Eu quero ver como é que vocês implementam na história a esperança que vocês têm. Não é papo. Eu vou lá na sua comunidade e vou ver esse negócio. Então, a gente no mundo evangélico aprendeu a ser profeta de púlpito. Do púlpito cabe qualquer coisa. A gente fala muito de palanque. Eu quero ver na igreja, lá no seu dia a dia, como é que você senta com a pessoa frágil lá, como é que você ouve a pessoa desvalida, como é que você acolhe as pessoas. Mas isso aí dá muito trabalho, Ziel. Isso aí dá muito trabalho. Pois é, né? Pois é. É melhor montar um sermão aqui no gabinete e pregar no púlpito. E falar grosso, né? Agora papagaio também fala grosso, fica no ângulo de barítono. Papagaio fala grosso, entendeu? É o papagaio fala grosso. Até a mula foi profeta na Bíblia, então a gente tem que ficar de olho nas coisas que a gente tem que fazer mesmo. Eu acho que seria bom a igreja ficar um pouco mais calada, sabe, nesse sentido. É verdade. E assim, deixar as pessoas irem na comunidade e ver na prática como é que a gente constrói isso. Que é possível. Como é que a gente lida com a questão do racismo? Como é que a gente lida com a questão da homofobia? Como é que a gente lida com a questão de gênero? Como é que a gente inclui as pessoas sem abrir mão da santidade, sem abrir mão do projeto de Deus? Boa. Mas como é que a gente trata as pessoas? A Bíblia é muito clara. 1 Pedro diz: respeitem a todos. Não diz respeite só quem concorda com você. Respeitem a todos. Isso é 1 Pedro. Uma igreja é um ambiente adverso. Eu gosto de uma ilustração. Eu não sei em qual livro que foi que eu li, mas ela ficou gravada na minha cabeça por muito tempo. Já ouvi alguns outros pastores falando sobre essa ilustração. Ilustração, na verdade, não, uma análise mesmo dos elementos que Jesus chama os seus discípulos, fazem metáfora dos seus discípulos, que é sal, luz e fermento. E a análise diz o seguinte: qual é
O que eles têm em comum, esses elementos que Jesus chama os discípulos? E a análise diz o seguinte, que esses elementos têm em comum o fato de serem elementos que afetam completamente o meio que estão, mas que não chamam atenção para si. A luz, ninguém acende uma luz para ficar olhando para a luz, né? Mas para que ela ilumine alguma coisa. Ninguém tempera a carne para sentir o gosto do sal, né? Então você não joga sal na batata para sentir o gosto do sal na batata. Você tempera a batata com sal para sentir o gosto da batata. E ninguém faz bolo de fermento. A gente usa fermento no bolo para fazer um bolo de chocolate, um bolo de cenoura. Então essa analogia de que Jesus nos chama para afetar completamente o ambiente que somos colocados, mas sem chamar atenção para si mesmo, ela é perfeita para a gente. Eu acho que a igreja tem que encarnar essa agente promotora de grandes transformações que não chama atenção para si, que não é tão bandeirosa, sabe? Que não fica cheia de artefato, de adereço, de badulaque, chamando atenção por aí. A gente tem muito símbolo, muito item, seta, neon, placa, dizendo o que a gente é, e pouca coisa que a gente faz mostrando o que de fato nós somos, né? A gente aprendeu com Jesus que a melhor coisa a fazer é dar glória a Deus, cara. É que Deus seja glorificado. Essa é a coisa mais legal que possa acontecer na história, entendeu? Então a glória não é pra gente, a glória é pra Ele, entendeu? O próprio Cristo, para ser identificado no meio dos discípulos, precisou de um código. O Judas teve que dar um beijo para poder mostrar para os soldados quem era Jesus. Porque ele não era óbvio, ele não era... ele não andava com um turbante prateado, uma capa, um anel. Ele era um mestre como todos os outros. E por isso os soldados viraram para Judas e falaram: faz um código lá para a gente saber quem é o cara. Mas, quando eu li essa análise, eles falam justamente isso, de que se os soldados romanos tivessem a oportunidade de sentar por 5, 10 minutos ali, eles logo perceberiam que aquele era o Cristo. Então, aos pés da cruz, sem Jesus falar muita coisa, foi reconhecido assim, verdadeiramente esse era o Filho de Deus, não é? Exato. Então é muito mais pelo que a gente pode fazer, e talvez aí seguindo até esse conselho de ficarmos em silêncio, fazermos mais, transformarmos mais as realidades de morte em vida, que a gente vai conseguir talvez ser isso que Jesus nos mandou ser, sal, luz e fermento. E quando eu digo ficar em silêncio, não estou dizendo para a igreja abrir mão do seu chamado, da vocação, da proclamação do evangelho. Sim. Não, imagina, a proclamação é um ato social como ajudar um pobre, é ato social, acontece na história. Exato. Então, é uma ação social, ela acontece na história. Quando eu acolho uma pessoa necessitada e quando eu converso com alguém, eu estou agindo socialmente. São atos históricos. Agora, o que eu peço é que a gente seja mais coerente entre o que a gente faz e o que a gente fala, porque o negócio está muito... A gente está vivendo aquelas igrejas de Apocalipse lá, né? A gente louva Jesus com Jesus do lado de fora, tá entendendo? Eu estou na porta batendo aqui, o culto é para mim, porque vocês não deixaram entrar, tá entendendo? Então, assim, a gente precisa, de novo, fazer a pergunta das cartas, né? Senhor, nós nos achamos assim, nós nos vemos assim, mas o Senhor que anda no nosso meio, o que o Senhor vê? O que o Senhor diz de nós? Então, ali no Apocalipse, com exceção de 2 igrejas, a percepção que a igreja tinha de si não correspondia à percepção que o Espírito tinha dela. Ele vai dizer assim, você vai bem nessa direção assim, mas tem contra vocês o seguinte, pá. Então, a pergunta que a gente precisa fazer agora em 2021 é, Senhor, o que é que o Senhor tem contra nós? Onde é que a gente está pisando na bola? A gente tem uma percepção da gente como igreja evangélica, uma autopercepção que corresponde à tua percepção da gente. E aí a gente vai se surpreender. O bom de tudo isso é que o Senhor chama de sua igreja ainda, não diz que é a minha ex-igreja. Não. Ele chama Laodiceia de minha igreja. Imagina, a igreja que ele promete vomitar, ele diz, é minha igreja. Ele diz, olha, a igreja mais indiferente, se abrir a porta, eu vou entrar e cear com vocês. A igreja mais indiferente, ele promete intimidade, cear junto. Mas a gente precisa fazer essa pergunta. Eu lembro quando eu era pequeno na igreja, no culto de oração de quarta-feira na igreja, a gente começava cantando o culto. A primeira oração era um hino que a gente cantava. Era, vem, visita a tua igreja, ó bendito Salvador. Sem tua graça ela murcha, ficará sem vigor. Vem, visita. A gente começava naquele culto de oração quarta-feira, na Igreja Batista da Periferia, lá no Rio de Janeiro. Começava todo o culto de oração cantando esse hino. A gente precisa voltar a cantar isso. Vem, visita. Sem tua graça, ela murcha. Murcha mesmo. Ela pode até crescer, mas murcha. Entendeu? Murcha. Então você fica aqueles ajuntamentos murcho.
Você chega lá e não percebe a presença de Deus. Você vê tudo, menos a presença de Deus ali. Então, a gente precisa fazer essa pergunta difícil, né? Senhor, a nossa autoimagem corresponde ao que o Senhor vê da gente? Se não, o que é que o Senhor está vendo da gente que a gente não está vendo? E aí deixa Jesus falar. Não tem nenhum historiador, nenhum sociólogo, nenhum antropólogo, nenhum teólogo capaz de dizer para a igreja aquilo que só o Espírito sabe. Porque ele conhece o que está fora e o que está dentro da gente. Então, deixa o Espírito falar, meu. Então, se a gente começar a ouvir, aliás, quem tem ouvidos ouça, se a gente começar a ouvir, pode ser que a gente tenha possibilidade de mudança e de uma ação diferente na história também, eu diria. Agora, isso vai começar com os líderes, tá bom? A gente não vai começar vai começar com os líderes. Vai começar com a gente, tem que começar com os líderes. A gente tem que começar a fazer esse exercício, né? A gente tem que modelar para a comunidade, né? 1 Timóteo 4,16, tem que cuidar de ti mesmo na doutrina. Fazendo assim, salva você mesmo e aqueles que te escutam. Então, tem que começar com a gente isso. Muito bem. Chegamos ao final do primeiro Telescópio de 2021, muito felizes, pastoreados, mentoreados, inspirados por tudo isso que você compartilhou com a gente, Ziel. A gente agradece mais uma vez. Deixa aí seus contatos para quem nos ouve, como é que as pessoas te encontram aí nesse mundo virtual. Eu estou entrando numa nova fase agora. Depois de 40 anos de ministério, eu estou entrando numa fase de mais recolhimento. Então, eu estou saindo do cenário evangélico geral assim e estou focando mais na sala de aula e na igreja. Eu estou parando de participar de eventos fora porque eu quero gastar mais tempo escrevendo. Então, há muito tempo atrás, desenhei isso com meus mentores, que quando eu completasse 60 anos, 40 anos de ministério, eu ia me recolher, tirar o trem de poço. O meu foco agora é ajudar vocês. Vocês têm que assumir agora a liderança da Igreja Evangélica Brasileira. Vocês têm que assumir o protagonismo desse processo. Então, a minha ideia agora, a minha vocação agora vai ser gastar tempo ajudando vocês a assumirem a liderança, o protagonismo. Então, nesse cenário, então assim, a partir desse ano, assim, eu estou me recolhendo e vou concentrar o meu foco mais à sala de aula e ao púlpito da minha igreja e aos textos. Então, as viagens, todo o ministério itinerante que fazia antes, isso já passou. Depois de 40 anos fazendo isso, já é hora de sossegar o facho. Mas eu acho que a responsabilidade da minha geração é ajudar a geração de vocês a se estabelecerem em boas bases. Isso vai ter... A transição, ela ocorre de forma intencional, ela não ocorre de forma... seria melhor que ela ocorresse de forma intencional. Então, acho que a ideia é essa. A ideia agora é usar todas as experiências boas e ruins que a gente teve, o que funcionou e o que não funcionou, as lutas que a gente ainda tem, e dizer assim, como é que eu posso transformar tudo isso em uma base para que a nova liderança que vem assuma e aprenda dessa experiência e leve a igreja em direção à vocação para a qual Deus chamou. Então, assim, eu vou estar saindo um pouco das redes sociais, assim, eu vou manter lá ainda o Facebook lá e o Instagram, que é onde eu estou ainda, mas... para botar as fotos das maratonas lá, pô. É isso. Manter para botar as medalhas. Isso. Só para manter a vaidade, né? Não, mas só pra... Então não busquem o Ziel nas redes sociais, mas leiam os livros dele. Aquele dia que a nossa autoestima aquele dia que a nossa autoestima tá meio baixa, a gente posta uma foto da medalha, assim. Isso. Como eu tive que viajar muito nesses 40 anos, uma forma boa de manter contato é pelas redes sociais. Então, eu viajei muito, né? Por causa da ABU, eu trabalhei em 66 países ao longo desses 40 anos. Então, a única forma de eu manter contato com esse pessoal é ver o que eles postam, ver os filhos crescendo, gente casando, gente morrendo, enfim, ver a vida acontecendo, né? Então, as redes sociais ajudam a manter contato. 66 países. 66 países. Eu tenho uma mentora, que é a Nauzira Nascimento. Ela fala para mim o seguinte, que só tem 2 jeitos de você conhecer o mundo. Ou sendo muito rico ou missionário. Ou missionário, é isso mesmo. A única coisa que a gente tem em comum com os ricos é o passaporte cheio, né? Exatamente. E o que não existe é missionário rico também. Se o missionário tem televisão, ele não é missionário. Ele é milionário crente, mas não é missionário rico. Milionário R.R. Soares.
Obrigado, viu, Zé? Demais sua participação. Imagina. A gente admira demais você. Eu quero continuar vendo suas fotos de medalha, mesmo que não seja. Mas espero que não seja a sua única participação, que você volte mais vezes para nos abençoar aí, nos mentorear, participar do Telescópio, que foi bom demais. Espero que você tenha gostado também. Muito boa a conversa. Eu gostei bastante. Sobretudo os comentários com referência a Brasília. Achei muito oportuno. Um oferecimento Telescópio. E deixo aqui também meu fraternal abraço para esse ano que se inicia. Espero que esteja aqui batendo o cartão e vamos ver se completa 12 presenças, Lucas Vieira. Valeu, um abração, obrigado ao pastor Ziel. É uma ótima forma de começar o ano, cheio de esperança e, como o Nani falou, pastoreados e mentoreados. Valeu, programa muito bom. Deus abençoe vocês. Amém. E também Rodrigo. Obrigado, gente. Obrigado por esse programa, que presente. Obrigado, Lucas, por ter trazido o mestre aí, Ziel. Eu brinco, eu sempre falo que o Ziel sempre me pastoreou e me mentoreou indiretamente, né? Porque a minha mentora, a Nalzira, o Fabinho, todo mundo cita o Ziel e fala e traz uma lição, e eu acompanho o Ziel desde a minha época de seminário. Então, assim, eu sempre fui pastoreado, mentoreado e tive aulas, né, indiretas com você, Ziel. Então é muito bom hoje poder conversar com você, né? Mesmo que virtualmente. Espero que um dia a gente consiga, sei lá, se encontrar pessoalmente, mas tenho uma admiração gigante pelo professor que você é. É nítido essa sua vocação de ensino, é nítido e claro que você abençoa tanta gente de forma direta e indireta. Eu sou um desses frutos. Eu carrego em mim muitas lições que eu aprendi indiretamente com você. Que bom, graças a Deus. Falo isso também porque os mentores que me mentorearam, que ainda caminham comigo hoje, como, por exemplo, o Fabinho, é um cara que te admira muito e que tem um carinho gigante por você e nos ensina hoje. A gente faz parte de um grupo hoje, que o Lucas faz parte também, de jovens pastores, que é mentoreado pelo Fabinho, e a gente estava brincando aqui que seu nome é um dos mais citados lá. Então, saiba que receba esse agrado do celeste, né, de que... Deus é bom, né? Deus é bom. Deus usa mula, usa Ziel, Muito obrigado mesmo. E foi um privilégio começar o ano no nosso programa desse jeito, com você aqui, Ziel. Valeu demais, mestre. Maravilha, obrigado. Eu agradeço. Deus é muito bom. Eu sou mentoreado pelo Lucas e pelo Rodrigo, que são mentoreados pelo Fábio, que são mentoreados por você, que então eu tô indiretamente tá chegando a mim também. É quase uma maldição hereditária, né? É a quarta geração, né? Vai embora. Muito bom. E deixamos aqui também nosso agradecimento a você que nos ouve. E esperamos que siga conosco ao longo desse ano. Agradecemos também ao Jonathan Tamires, mais um ano que se inicia nessa parceria maravilhosa. Siga-nos nas redes sociais, @canal Telescópio. Sigam também a Crentaços, nossos parceiros aqui que abrigam o nosso podcast. E até mês que vem, todo dia 10, um episódio novo, Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau, gente.